Olá pessoal, tudo bem? Vem cá, vocês gostam de uma boa piada? Mas quando é que uma piada é boa? Quando é que ela deixa de ser irreverente e vira uma ofensa? Qual o limite da brincadeira, afinal? Hoje é dia de ver como é que o direito encara essa questão. Fica aí que eu volto já já. Bom, antes de falar sobre o direito, eu tenho que dizer que essa questão do humor envolve muita coisa. Basta lembrar do atentado que ocorreu em 2015 no jornal francês Charlie, por terroristas, por causa dos desenhos humorísticos que o jornal havia feito. Mas deixemos a religião de lado por enquanto. Vamos às questões morais. Posso fazer piada com mortos? E piadas com conotação sexual? Para alguns, isso não passa de desrespeito e falta de ética. Para outros, é pura tiração de sarro. Mas essa questão sobre os limites do humor também gera discussões políticas. E aí a gente pode dividir as opiniões em dois quadros: os politicamente corretos e os politicamente incorretos. Vamos começar por esses últimos. No geral, os adeptos do politicamente incorreto não veem problemas em nenhum tipo de humor. Pode ser aquele mais sarcástico, com tom áspero, irreverente, escrachado, não tem problema. Bem o estilo do humor stand-up. Para essas pessoas, uma piada é só uma piada. É um atributo da inteligência humana, um costume social, uma manifestação cultural. Por isso, em regra, não há ofensa a quem quer que seja. Se tiver uma piada infeliz, ela apenas deve ser desprezada. Por outro lado, há os politicamente corretos. Para eles, o humor tem uma função de violência simbólica muito forte. Isso quer dizer que, conforme for o humor, ele pode representar hostilidade, discriminação, perpetuar preconceitos, principalmente com grupos como homossexuais, negros, pobres. Então, nesse entendimento, existe a boa piada, que é aquela que faz rir da própria situação, e tem aquela piada que só oprime, que ofende a dignidade das pessoas. Num confronto direto, é como se os primeiros chamassem os segundos de moralistas esquizofrênicos, enquanto que os segundos chamariam os primeiros de irresponsáveis, infantis e preconceituosos. Mas o que me interessa nesse vídeo é responder a seguinte pergunta: como é que o direito lida com essa questão que é ao mesmo tempo moral, política e jurídica? Afinal, cada vez cresce mais o número de processos judiciais contra humoristas, coisa que não existia até pouco tempo atrás. Para os ofendidos, vale os princípios constitucionais que protegem a honra, a imagem, o direito à intimidade, a privacidade e toda forma de proibição da discriminação. O comum é entrarem com uma ação pedindo para que se suspenda a piada, que se pare de fazer aquele tipo de humor e que se ressarça danos morais para as pessoas que foram ofendidas. Já os humoristas alegam outros princípios constitucionais, como a livre manifestação de pensamento, a liberdade de expressão, o livre exercício da profissão de comediante. Alegam que não podem estar sujeitos à repressão ou à censura. Reparem que de um lado há o direito do humorista de fazer arte e do outro lado há o direito das pessoas não terem a sua honra atingida. Mas e aí, como é que o juiz vai fazer para estabelecer os limites do humor? Bom, em resumo, ele vai analisar se aquela piada deve ser encarada como uma simples brincadeira ou se na verdade aquilo foi uma agressão desnecessária ou mesmo um ataque pessoal. Juridicamente, o juiz vai ponderar os princípios da liberdade de expressão e os da proteção à honra individual, e vai pender por um lado ou pelo outro, dependendo do caso concreto. Bom, vamos ver alguns casos concretos que já ocorreram, para vocês terem uma ideia de como é que é essa discussão a respeito do humor e o direito. Em 2004, organizações não governamentais entraram com uma ação contra a Sony, a gravadora do Tiririca, porque consideraram que tinha a letra de uma música dele que era racista. A gravadora foi condenada a pagar danos morais. Em 2006, o Ministério Público entrou com uma ação contra a Rede Globo para fazer com que ela tirasse do ar alguns quadros daquele programa Zorra Total. A alegação é de que nesse quadro
os homossexuais eram apresentados de uma maneira esdrúxula, desrespeitosa, marginal. Mas o tribunal entendeu que era apenas um conteúdo humorístico e que não discriminava por orientação sexual. Em 2012, outra ação a respeito do Zohar, agora em respeito daquele personagem Adelaide, que supostamente ofenderia artigos do Estatuto da Igualdade Racial. Nesse caso também o tribunal achou que era pura irreverência, que não havia danos a se indenizar, nada disso. Outro caso é o do humorista Danilo Gentili. O Danilo foi condenado, ao menos em primeira instância, porque ele fez algumas piadas com uma mulher que era doadora de leite materno. O tribunal entendeu que foi ofensivo e por isso condenou ele a pagar danos morais para ela. Bom, a gente não poderia deixar de falar do Rafinha Bastos, né? Mas antes mesmo daquele problema com a Vanessa Camargo, o Rafinha já tinha sido proibido de fazer piadas com deficientes por causa de uma ação movida pela APAE. Depois ele até foi inocentado nessa ação. Mas em relação da Vanessa Camargo, o negócio foi um pouco mais problemático, porque a Vanessa entrou com 2 tipos de ações judiciais contra o Rafinha. A primeira pedindo uma reparação civil, alegando ofensa contra a imagem, contra a honra. Nessa aí o Rafinha foi condenado a indenizar sim. Mas teve uma outra ação que é no âmbito criminal. Neste caso, acabou não dando em nada porque o processo prescreveu. Mas em tese, quando é um crime contra a honra, quando é um crime, a pessoa pode até ser presa. Bom, é bem verdade que no caso de humoristas isso seria difícil de acontecer, porque para o crime ficar provado, teria que se provar a intenção de ofender. E no caso dos humoristas, quase sempre algo é dito em tom de brincadeira, né? Bom, no começo do vídeo eu disse que iria deixar a religião de lado, lembra? Mas aqui no Brasil, embora não tenhamos terroristas, o programa Porta dos Fundos já foi processado algumas vezes por supostamente ter ofendido religiões, por parodiar passagens da Bíblia. Embora no Brasil a gente tenha, sim, a proteção à religião, inclusive leis que proíbem a intolerância religiosa, no caso do pessoal do Porta dos Fundos, houve a orientação no sentido da liberdade de expressão. Bom, pessoal, já deu para perceber que para o direito o humor tem, sim, limites. A grande questão é saber onde está esse limite. Quando é que uma piada é uma piada e quando é que uma piada é uma ofensa ou mesmo um crime. No fundo, só vai ficar sabendo mesmo quando a ação chegar na justiça e sofrer a interpretação pelo juiz. Lá ele vai pegar os princípios constitucionais da liberdade de expressão e da proteção da honra e vai fazer uma ponderação. E diante daquele caso concreto, ele vai optar por um lado ou pelo outro. São dilemas da vida, dilemas morais, políticos e também jurídicos. Bom, ficamos por aqui. Este aqui é o Facilitando o Direito, eu sou o Manuel Pires e convido você a assistir os outros vídeos. Pode ser pela nossa fanpage no Facebook ou pode ser pelo nosso canal no YouTube. Um abraço e até semana que vem.